Quando você olha para o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, você se depara com um monte de texto que às vezes não tem muita conexão, aparentemente. Especialmente lembrando que João disse que Jesus fez tantas coisas que se fosse juntado tudo, não dava para escrever. Não é? Ia faltar papel, porque Jesus fez muita coisa. Eu não sei se você já teve que fazer isso, juntar folhas. Se você tem um pé de ipê, quando ele chega ali depois do chamado inverno, todas as folhas caem. E quando você junta essas folhas, fica tudo misturado. E eu desconfio que muita gente olha para os evangelhos e pensa que é um monte de folha que foi juntada. E não pensa que os autores pensaram cuidadosamente no material que eles estavam selecionando. O que nós temos aqui não é algo aleatório. Foi organizado, foi bem pensado. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, o texto de 12 até 26, é o ápice da primeira parte. Jesus é apresentado como o servo de Deus nessa primeira parte. E agora que Marcos chegou no ápice da escrita dele, do material que ele organizou, ele vai passar para a segunda parte. Esse nosso texto funciona como se fosse uma dobradiça para essa mudança. E nessa segunda parte ele vai falar sobre o sacrifício do servo de Deus. Ele vai falar do sacrifício de Jesus Cristo. E propositadamente nesse texto, que é o ápice dessa primeira parte, ele registra mais um milagre ocorrido nos dias de Jesus, que é a cura de um cego. Esse milagre tem algumas diferenças, mas também algumas semelhanças com os outros. Vamos ler esse texto, Marcos capítulo 8, Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Este milagre somente Marcos registra. E ele seleciona, dentre os vários milagres que Jesus realizou, para ensinar a seguinte verdade: a cura da cegueira espiritual é o milagre que todo mundo precisa. Ser curado, não apenas de uma cegueira física, mas de uma cegueira espiritual, é o milagre que todo mundo precisa. A cegueira é um tema comum nas Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo. No Velho Testamento, nós temos mais de 30 vezes a menção da cegueira. Mais de 30 vezes, exato. E no Novo Testamento, 50 vezes. Só nos Evangelhos, nós temos 8 registros de curas de cegos. Doenças nos olhos eram muito comuns por várias razões no Oriente. Às vezes por causa do calor muito forte,
a luz muito forte, poeira e, em alguns casos, até mesmo falta de cuidado com os seus próprios olhos. De modo que isso é retratado nas Escrituras por causa dessa frequência. Paralelamente a este fato, a história humana igualmente revela que o problema do homem também está associado à questão da cegueira, esta espiritual. No início da história bíblica, por exemplo, nós temos Adão e Eva no jardim. Eles tinham um entendimento, eles tinham iluminação dada por Deus, até o dia em que o pecado foi introduzido em suas vidas, ainda no jardim. A partir dali, o homem, o ser humano, se tornou cego espiritualmente. A ironia disso é que o homem hoje pensa que enxerga. Ele pensa que é um ser iluminado. Ele pensa que é um ser esclarecido de todas as coisas e que não tem nenhuma necessidade espiritual, muito menos um tipo de cegueira. E pensando na cegueira, você vê o contraste que o Novo Testamento faz. A Bíblia revela Deus como sendo luz. E a salvação é um caminho na luz. No Evangelho de João e nas cartas, ele faz muito esse contraste de luz e trevas. O Antigo Testamento fala da missão de Jesus em abrir os olhos dos cegos. Isaías capítulo 35, versículo 5, o profeta diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías, olhando para o futuro e falando do ministério de Jesus, diz que ele ia abrir os olhos dos cegos. E o texto que nós lemos mostra exatamente Jesus fazendo isso, realizando um milagre, onde ele não só cura um homem fisicamente espiritual, mas também esse milagre revela uma verdade espiritual. Temos aqui uma demonstração, uma encenação ou um drama do poder de Jesus em salvar as pessoas. E como eu disse no início, esses versículos 22 a 26 não estão aqui como palhas ou folhas recolhidas por um jardineiro, um monte de folhas. Marcos selecionou cuidadosamente esse trecho e inseriu exatamente nesse lugar, porque era importante que essa verdade fosse ensinada a essa altura, que esse entendimento fosse demonstrado aqui. Marcos viu na cura desse cego um sentido espiritual que ia além da ajuda física que Jesus Cristo fez. Marcos diz, olha, vida verdadeira acontece por meio de Jesus. E aqui nós temos um exemplo, Jesus dando visão a um homem cego. E Marcos coloca esse texto como o clímax da primeira parte do livro dele, que começou no capítulo 1 e vai até o versículo 26 do capítulo 8. E ele faz isso para quê? Para preparar o leitor para a segunda parte. E como é que ele começa a segunda parte? Ele começa exatamente denunciando uma cegueira, um exemplo de cegueira na vida dos discípulos. Então ele está dizendo, olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o servo, e vocês não estão entendendo quem ele é, ele vai ser crucificado, e os discípulos também não estavam entendendo isso, também não estavam aceitando isso, para mostrar que o grande milagre que os seres humanos precisa de fato é da restauração da visão. Vamos observar alguns detalhes aqui nesse milagre, algumas observações. Primeiro, o local onde aconteceu. A cidade chama Betsaida.
Esse lugar era um lugar pequeno, uma aldeia de pescadores, ficava na margem norte do lago, mais importante, mais a leste da foz do rio Jordão, porque ele está ainda naquela região que tinha como governador um homem chamado Filipe. Em alguns lugares da Bíblia, essa pequena aldeia era chamada de cidade, e Filipe tinha ampliado para ser chamada de província. Mudou o nome várias vezes ali. Tinha um discípulo de Jesus, em João 1,44, que era Filipe, ele era dessa cidade. Você percebe no versículo 22 que o cego foi levado até Jesus, ele foi conduzido até Jesus. O relato de Marcos diz que o cego foi conduzido por um grupo de amigos até a pessoa de Jesus. Ele foi levado por outras pessoas. Então, quando Jesus chega do outro lado da margem do rio, do lago, ele recebe esse grupo. E essas pessoas fazem um pedido para Jesus. Rogaram que Jesus o tocasse, porque eles acreditavam que isso era suficiente para que ele fosse curado, que era, na verdade, o desejo deles. E esses amigos parecem crer mais do que o próprio cego aqui, porque eles levam o cego até Jesus, sabendo que Jesus vai estar do outro lado, e eles pedem para Jesus tocá-lo, acreditando que isso era suficiente para Jesus curá-lo. Jesus faz algo diferente aqui. No versículo 23, ele toma o cego e o afasta da multidão. E isso, no certo sentido, é diferente de outros milagres que ele tinha realizado. Ele leva o cego para fora da cidade, embora, claro, o lugar fosse conhecido, até porque alguns discípulos eram de lá. E o próprio Jesus já tinha visitado também essa cidade aqui. Na ocasião da sua visita, eles não creram nele. Inclusive já tinham até presenciado milagres feitos por Jesus, mas resistiram e ainda não creram. Talvez por isso, para não ter mais um testemunho, Jesus leva o cego para fora. Talvez dizendo para aquelas pessoas: olha, os sinais que vocês queriam ou precisavam já foram feitos e não é mais possível. E Jesus conduz o cego pela mão. Estando com ele, Jesus usa um método não convencional. Ele usou 2 sinais. Jesus cuspiu e tocou. O texto diz que literalmente Jesus cuspiu nos olhos do cego. Pode ser que Jesus cuspiu na mão e colocou no olho do cego, ou pode ter cuspido no chão e ter levado até os olhos do cego. Ele empregou saliva na hora de curar esse homem, mas impôs também as mãos sobre ele. Geralmente Jesus falava, geralmente Jesus usava de linguagem para realizar esse tipo de milagre aqui. Nesse caso, ele está usando de um símbolo ao fazer essas situações. Talvez para fortalecer a fé daquele cego que já havia sofrido muito e parecia incrédulo com relação à situação dele. Você percebe que ele é trazido pelos amigos, ou seja, uma situação passiva. Jesus pergunta para o homem: está vendo alguma coisa? Você vê alguma coisa? Em nenhum outro lugar Jesus faz alguma pergunta como esta a alguém que está sendo curado. Você está vendo alguma coisa? Normalmente ele dá certeza de cura completa. E nós já vimos 2 casos aqui no capítulo 5, versículo 34,
e no capítulo 7, versículo 29. Mas Jesus pergunta, né, se ele estava vendo. No versículo 24, nós temos o relato do milagre realizado em 2 etapas. Este é o único milagre que foi realizado por Jesus, registrado, que foi feito em 2 etapas. Temos, portanto, algo incomum no ministério de Jesus. Isso nunca fora frequente. Jesus curava na primeira vez. Aqui, ele cura de maneira gradual. Há um processo aqui. Inicialmente, ele via os homens como árvores. E você deve entender a palavra de um cego, porque o que ele está pensando de árvore e de homens? Mas era pensamento. Ele enxerga, mas ele tem uma visão confusa. A visão não está clara. Ele não enxergava completamente como as coisas eram. Em seguida, Jesus completa a cura. Ele impôs as mãos e diz o texto que o homem passou a ver, passou a enxergar. Tudo passou a ser claramente distinguido diante da sua visão. Não é? Mais uma vez, isso é uma das curas mais incomuns que Jesus havia realizado, por 2 etapas. Marcos, que está fazendo o registro, ele encerra a história rapidamente. Então Jesus manda o homem para casa, dizendo-lhe que não entre na cidade. Marcos não explica porquê dessa instrução, nem menciona se houve alguma reação por parte do homem ou das outras pessoas. Mas isso é o milagre. Agora, quais são algumas verdades que nós podemos destacar nessa história aqui? Primeiro, há uma cegueira nos olhos humanos que os impede de enxergar as grandes verdades espirituais reveladas por Jesus. Paulo diz que essa cegueira é provocada pela ação do diabo na sua 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento das pessoas. Elas sabem sobre Jesus, elas ouvem sobre Jesus, mas elas não conseguem enxergá-lo como Deus que se fez homem e habitou entre nós com o propósito de nos substituir na cruz do Calvário para atender à exigência da justiça divina, que diz que toda alma que pecar vai morrerá. E nós somos pecadores e, portanto, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus assumiu em nosso lugar. Essa verdade básica do Evangelho, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Isso não tem nada a ver com o QI das pessoas, com a inteligência que elas possuem, tem a ver com a questão de soberania de Deus. Mas é um fato, as pessoas não entendem quem é Jesus. Há uma cegueira espiritual, assim como havia uma cegueira física na vida daquele homem que fora curada por Jesus. Ele era cego, mas agora ele passa a ver. Ele está feliz, satisfeito, mas não sabe muito das coisas. Ele não sabe muitas coisas aqui. Quando um cego espiritualmente vem a Jesus, ele vem exatamente sem o entendimento completo. E esse conhecimento é dado gradualmente. Os discípulos de Jesus, eles estavam crescendo aos poucos nessa caminhada com Jesus. Não eram cegos, mas não enxergavam completamente. Marcos e os outros evangelistas vão mostrar que após a ressurreição é que os olhos deles vão ser abertos totalmente. E eles vão se tornar homens ousados. Quando Jesus estava sepultado, os discípulos se trancaram com medo.
2 que moravam na estrada de Emaús resolveram ir embora. Pedro até chamou os amigos para pescar, voltar à vida novamente. E Jesus, após a ressurreição, vai aparecer a eles no momento em que eles estão num lugar fechado. Eles estavam com medo. No entanto, depois que Jesus confirma a sua ressurreição, eles se tornam tão ousados, tão corajosos, que enfrentam as autoridades e muitos pagam com a sua própria vida em defesa de Jesus. Aqueles medrosos foram transformados, ou seja, tinham um entendimento limitado, agora o entendimento foi ampliado e eles tiveram plena convicção de quem era a pessoa de Jesus, e a ressurreição os levou a crer completamente na pessoa de Jesus. Jesus se revelou aos poucos aos seus discípulos. Eles tiveram dificuldade de entender, mas no momento eles tiveram a compreensão completa, né? Deus começou uma boa obra e Ele vai completar. O Espírito Santo foi revelando a pessoa de Jesus cada vez mais. Mas o fato é que há uma cegueira nos olhos humanos que impede as pessoas de enxergar as verdades espirituais de Jesus Cristo. Como é que a gente faz com isso? A gente precisa pregar o Evangelho, que é outra verdade. As pessoas cegas, elas precisam de pessoas iluminadas que possam conduzi-las até a pessoa de Jesus. Aquele homem era cego. Ele não conseguia chegar até onde Jesus ia estar. No entanto, amigos foram os instrumentos para levá-lo até Jesus. Todo cego espiritual precisa ter amigos iluminados. E uma coisa que às vezes a gente faz, a gente se distancia tanto das pessoas sem Cristo, que falta pessoas que possam conduzi-las até Jesus. Se você foi iluminado, se Jesus é para você o Deus que se tornou homem, morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e ressuscitou, está vivo à direita de Deus, você agora é chamado a ser um condutor de pessoas que não têm o entendimento a respeito de quem é Jesus, que os seus entendimentos foram cegados, estão cegados pelo poder de Satanás, para levá-los até a pessoa de Jesus, interceder por essas pessoas. Talvez a gente deva começar aqui, fazer uma pequena lista de 5, 6 nomes de pessoas que a gente quer que o Senhor nos dê a oportunidade de compartilhar o Evangelho com elas e começar um processo de intercessão, de oração por essas pessoas, para que o Senhor possa usar você para conduzir essas pessoas até Jesus. Há uma cegueira espiritual, sim. Por isso precisam de pessoas que foram iluminadas, que possam conduzir essas pessoas até a pessoa de Jesus, que é a luz do mundo. Uma terceira verdade que a gente aprende aqui é que Jesus usa uma variedade de métodos para realizar o milagre. Jesus não está preso a um único meio. E quando ele realizou esses milagres de formas variadas, o que ele está fazendo na verdade? Ele está revelando para as pessoas que ele é soberano na forma de agir nesse mundo. Ele é Deus. Ele não está limitado a nada, a nenhuma instituição. Ele não está limitado a nenhuma organização. Ele não está limitado a nada. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei do universo. Nada pode limitar o Senhor Jesus. E nem nós também devemos enquadrá-lo em algumas coisas que nós acreditamos. Porque ele não tem nenhuma responsabilidade de atender às nossas expectativas que não estejam alicerçadas nas Escrituras. Não vai haver contradição, isso sim,
mais métodos, ele pode fazer isso de forma variada. Alguém é salvo com a pregação, alguém é salvo com um testemunho, alguém é salvo ouvindo um rádio ou uma música cristã, não importa. Mas Jesus usa métodos variados para mostrar a sua forma. Ele faz o que faz conforme a sua vontade. Os discípulos podem pedir a Deus, mas não pode dizer como ele vai curá-lo, como ele vai fazer a cura. É um absurdo esse negócio que a igreja brasileira e outros mais desenvolveu, a ideia de decretar. Eu decreto. E outra coisa, eu não aceito. Quem sou eu para não aceitar? Que autoridade eu tenho? Essas pessoas chegam no ouvido de alguém que está com a enfermidade e diz: meu irmão, diga, não aceito. Você aceitando ou não, Deus vai cumprir os desígnios dele na sua vida. Eu lembro de um camarada no Antigo Testamento, ele não usou propriamente essas palavras, mas ele fez isso. Deus disse para ele: olha, eu quero que você pregue em Nínive. Ele disse: eu não aceito. Ele comprou a passagem para Tarsis, contrário. E o final da história ele estava pregando aonde? Em Nínive. Aceitando ou não, você vai fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele é soberano. É você que tem que submeter aos desígnios de Deus e não Deus submeter às suas vontades. Esse negócio de você decretar, quem é você? Que ousadia é essa? Que ignorância a respeito da pessoa de Deus. E aqui os discípulos puderam até dizer: Senhor, que tal o Senhor fazer assim? Aí Jesus dá uma cuspida na mão, e toca no olho do rapaz. Não faça isso, Senhor, tem misericórdia. Não dá para usar aquele método antigo que o Senhor falava e o rapaz enxergava? Eles poderiam fazer isso quantas vezes quisessem. No entanto, Jesus faz de uma forma conforme é agradável a Ele. A forma é sempre definida pelo Senhor e não por seus servos. Embora muita gente tenha dificuldade de compreender esse ensino da soberania de Deus na vida cristã. Pensam que Deus só tem uma forma de realizar milagres. E acham que Deus só pode realizar milagres de forma bem espetacular. Jesus mostrou a riqueza do que ele pode fazer. Afastou o homem da multidão fora da cidade e realizou milagre. Uma outra lição que a gente pode aprender aqui é que Jesus, às vezes, realiza milagres em mais de uma etapa. Isso não é comum, mas está aqui. A gente viu aqui. Neste milagre, o cego recuperou a vista, pelo menos em 2 etapas. E aqui a gente pode encontrar uma verdade simbólica aqui, ou seja, ninguém vê toda a verdade de Deus de forma imediata. Sabe por quê? Porque as riquezas de Cristo, elas são inesgotáveis. Impossível você conhecer Jesus de uma maneira única. E se nós, eventualmente, tivéssemos a oportunidade de viver por 100 anos, ou quem sabe 1000 anos, ou 1 milhão de anos, ainda assim teríamos que seguir crescendo na graça e aprendendo mais e mais sobre o poder infinito de Jesus Cristo. Já pensou? Você vai passar toda a eternidade se relacionando com Jesus e ainda assim você não esgotará o conhecimento dele. Ele é Deus, inesgotável. Você vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Com toda a graça e a glória de Deus diante de nós, nós podemos continuar aprendendo a vida inteira.
e vamos precisar ainda de uma eternidade para conhecê-lo realmente como ele deve ser conhecido. Algumas pessoas dizem assim, mas na eternidade não vai ser muito enfadonho? Especialmente porque alguns têm a ideia de que no céu você vai ganhar uma roupa branca e Deus vai mexer nas suas cordas vocais. Você que era desafinado, você vai passar a ser afinado e você vai cantar o resto da vida. Você vai cantar dia e noite. Olha, se você é uma pessoa que não se identifica muito com música, isso não pode ser o céu, que vai ser uma tortura. Porque, de fato, é muito enfadonho. Mas mesmo lá, uma coisa é certa. Você vai desejar conhecer mais e mais de Jesus. E você vai passar todo o tempo e ainda não vai esgotar todo o conhecimento de Jesus. Por causa de quem Ele é. O que isso pode dizer é que Deus não se revela de uma única vez. De acordo com o versículo 15, os discípulos não eram tão cegos como os fariseus, mas estavam em um grau bem baixo. No versículo 29, o reconhecimento por eles finalmente raia. Todavia, quando mostra na continuação da leitura, ainda tem fraqueza considerável. Por exemplo, o versículo 29, então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Jesus foi perguntado, tem muita gente dizendo aí que você é isso, aquilo outro, e vocês? Tu és o Cristo. E aí no versículo 32, e isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, Pedro ainda precisando crescer nesse conhecimento. É sempre necessário aprender novas verdades a respeito de Jesus. Na Páscoa, só no capítulo 16, finalmente eles vão ver plenamente quem é Jesus. No último capítulo, eles vão ter a visão totalmente restaurada. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Depois da ressurreição, a visão vai ser totalmente renovada. Algumas lições, aplicações para concluir. O texto nos ensina sobre a obra de Cristo algumas verdades. Primeiro, o pecado traz cegueira. Assim como a lepra fazia com a vida humana, afastava, a cegueira acentua o fato porque ela afeta exatamente o entendimento das pessoas. A humanidade sem Cristo se encontra em completa cegueira diante de Deus. Mesmo que tenha uma tecnologia avançada, mesmo que tenha se multiplicado o conhecimento, mas no que diz respeito a Jesus e o plano de Jesus, é uma cegueira completa, uma cegueira em estágio avançado. As pessoas podem até estar na igreja, mas mesmo assim, elas podem permanecer cegas espiritualmente, sem entender quem é de fato a pessoa de Jesus. Estar na igreja, fazer parte da igreja, não é garantia de que há entendimento de quem é a pessoa de Jesus. Você precisa desejar conhecê-lo e o Espírito Santo convencer você de quem ele é. E o Espírito Santo vai usar as Escrituras para ampliar
a visão, o entendimento que você tem e que você precisa a respeito da pessoa de Jesus. O mundo é cego. Você que está em Cristo foi iluminado. Então só você pode conduzir alguém a Cristo. Quem está em trevas não conhece o caminho. Quem está em trevas não pode conduzir outras pessoas até a luz de Jesus. Mas se você foi iluminado, você pode. Você é o amigo que pode conduzir outras pessoas a Jesus. Você se sente desafiado a fazer isso? Você tem pensado em como fazer isso? Você tem orado pedindo que Jesus use você para conduzir outras pessoas a Jesus Cristo? Terceiro, Cristo e só Cristo abre os olhos. Há diversas maneiras dele fazer isso, mas ele faz. Eu tenho ouvido inúmeros testemunhos, das formas mais variadas, que o Senhor Jesus tem usado para mostrar às pessoas quem Ele é. Ele e só Ele pode abrir os olhos. Nós podemos e devemos dizer onde está a luz, mas Ele abre. A obra da salvação é também uma obra que se faz de modo progressivo. Não é tudo de uma só vez. Há uma progressão. Alguém se desperta pela mensagem do Evangelho, ouve uma pregação, ouve o testemunho de alguém, e nesse processo, até chegar o momento de que a pessoa foi convencida. Não sei se foi assim com você, mas geralmente é assim. Eu, quando entendi a mensagem do Evangelho, eu estava lendo o Novo Testamento, lendo o Evangelho de Lucas, porque tinha Lucas ou Marcos, agora não me lembro mais. Mas eu comecei com João, e aí eu estava num lugar sozinho, e claramente eu entendi, não, Jesus é o único caminho, você precisa abraçar. E eu disse, é isso que eu quero. E na minha cabeça, eu tinha conhecido e entendido Jesus ali. Não fazia parte da igreja ainda, mas conhecia muito pouco ou quase nada a respeito de Jesus. Mas quando isso aconteceu, os meus olhos abriram para a história do passado. E eu lembrei várias cenas. Eu me lembro quando era criança, tinha um povo fazendo um culto na casa da minha avó. Aquela imagem tinha apagado, voltou. Eu me lembro que pré-adolescente ali, 11, 12 anos, teve um pessoal que passou um filme no bairro onde eu estava morando, num caminhão, um filme sobre Jesus. Eu me lembro que quando eu estava na 4ª série, eu tinha recebido o Evangelho de João, e eu estava na sala de aula, aguardando o sinal para sair, e eu estava lendo. E aí uma professora perguntou, o que você está fazendo, Beto? Eu estou lendo aqui o Evangelho de João. E aí eu li. Ela pediu para eu ler, e eu li, porque estava grifado amarelo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagem que tinha quase apagado. Eu trabalhei por quase um ano com um homem que era crente, que pregava para mim todos os dias, mas eu não entendia. Tanto é que quando eu encontrei esse rapaz, chamado Baltazar, já tinha terminado o seminário, eu encontrei com ele na rodoviária um dia lá, eu puxei ele pelo braço, e eu disse, ei rapaz, eu entendi o que você estava querendo me dizer aquela vez. Ele ficou contente de ter ouvido, mas eu não entendi, não é que eu não queria, simplesmente não entendia. Até o dia que o Senhor disse, é hoje, clareou. Então, pregue. Talvez você não vai ser a pessoa que vai ser o último a pregar para alguém, mas Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. Deus está iluminando até um dia que a luz de Jesus vai inundar todo o entendimento dele, e ele vai confessar Jesus como Senhor e declarar, crer que ele está vivo. Acredite, a obra da salvação é assim.
Você já foi iluminado? Então agora leve outras pessoas para a luz. Você está no escuro com respeito a Jesus? Você acha que está nas trevas? A Bíblia diz: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Diga para Jesus: Senhor, clareie o meu entendimento a respeito da pessoa de Jesus. Eu quero entender, eu quero conhecer. Eu não tenho seguido Jesus, não é porque eu não quero, mas eu não entendo. Essas verdades não falam comigo. Que a luz do Espírito invada o seu entendimento para você enxergar claramente a glória de Jesus e poder abraçar o Evangelho.